de Jorge Luiz Borges, da obra O Aleph, 2 contos. Primeiro, o morto. Que um homem do subúrbio de Buenos Aires, que um triste compadrito sem mais virtude que a infatuação da coragem, se interne nos desertos equestres da fronteira com o Brasil e chegue a capitão de contrabandistas, parece de antemão impossível. Aos que assim o entendem, quero contar o destino de Benjamin Otávio, de quem talvez não reste nenhuma lembrança no bairro de Balvanera, e que morreu a seu modo de um balaço nos confins do Rio Grande do Sul. Ignoro pormenores de sua aventura. Quando me forem revelados, hei de retificar e ampliar estas páginas. Por ora, este resumo pode ser útil. Benjamin Otálora conta por volta de 1891, 19 anos. É um rapagão de fronte pequena, de sinceros olhos claros com o vigor dos bascos. Uma punhalada feliz revelou-lhe que é homem valente. Não inquieta a morte do adversário, tampouco a imediata necessidade de fugir da República. O caudilho da paróquia dá-lhe uma carta para um tal Azevedo Bandeira, do Uruguai. Otálora embarca, a travessia é tormentosa e rangente. No outro dia, vagueia pelas ruas de Montevidéu, com inconfessada e talvez ignorada tristeza. Não encontra Azevedo Bandeira. Pela meia-noite, no armazém do Paço del Molino, assiste a uma discussão entre alguns tropeiros. Um punhal rebrilha. Otálora não sabe de que lado está a razão, mas o atrai o puro sabor do perigo, como a outros o baralho ou a música. Segura no entrevém uma punhalada baixa que um peão desfere contra um homem de chapéu escuro e de poncho. Este, depois, resulta ser Azevedo Bandeira. Otálora, ao sabê-lo, rasga a carta, porque prefere dever tudo a si mesmo. Azevedo Bandeira, embora robusto, dá a injustificável impressão de aleijado. Em seu rosto, sempre demasiado próximo, estão o judeu, o negro e o índio. Em sua afetação, o macaco e o tigre. A cicatriz que lhe atravessa a face é mais um adorno, bem como o negro bigode cerdoso. Projeção ou erro do álcool, a disputa cessa com a mesma rapidez com que se produziu. Otálora bebe com os tropeiros e depois os acompanha a uma farra e depois a um casarão na cidade velha, já com o sol bem alto. No último pátio, que é de terra, os homens estendem os arreios para dormir. Obscuramente, Otálora compara essa noite com a anterior. Agora já pisa terra firme, entre amigos. Inquieta-o algum remorso, isso sim, de não sentir saudade de Buenos Aires. Dorme até às 6, quando desperta o paisano que bêbado agrediu Bandeira. Otálora se lembra de que esse homem participou com os outros da noite de tumulto e de alegria, e que Bandeira o sentou à sua direita e o obrigou a continuar bebendo. O homem lhe diz que o patrão manda buscar, numa espécie de gabinete que dá para o vestíbulo. Otálora nunca viu um vestíbulo com portas laterais. Azevedo Bandeira está esperando, com uma clara e desdenhosa mulher de cabelo ruivo. Bandeira examina-o, oferece-lhe um copo de aguardente. Repete que ele parece um homem corajoso. Propõe-lhe ir ao norte com os demais para trazerem uma tropa. Otálora aceita. De madrugada estão a caminho, rumo a Taquarembó. Começa então para Otálora uma vida diferente. Uma vida de vastos amanheceres e de jornadas que tem o cheiro do cavalo. Essa vida é nova para ele e às vezes atroz, mas já está em seu sangue, pois assim como os homens de outras nações veneram e pressentem o mar, assim nós, também o homem que entretece estes símbolos, ansiamos pela planície interminável que ressoa sob os cascos. Otálora criou-se nos bairros de carreteiros e quarteadores. Em menos de um ano se torna gaúcho. Aprende a montar, a entropilhar o gado, a carnear, a manejar o laço que subjuga e as boleadeiras que derrubam, a resistir ao sono, às tormentas, às geadas e ao sol, a tanger com o assobio e o grito. Só uma vez, durante esse tempo de aprendizado, vê Azevedo Bandeira, mas o tem muito presente, porque ser homem de bandeira
é ser considerado e temido, e porque, diante de qualquer gesto valente, os gaúchos dizem que Bandeira o faz melhor. Alguém opina que Bandeira nasceu do outro lado do Quaraí, no Rio Grande do Sul. Isso que deveria rebaixá-lo obscuramente o enriquece, de selvas populosas, de lamaçais, de inextricáveis e quase infinitas distâncias. Aos poucos, Otálora entende que os negócios de Bandeira são múltiplos e que o principal é o contrabando. Ser tropeiro é ser um criado. Otálora propõe-se ascender a contrabandista. Dois dos companheiros, numa noite, cruzarão a fronteira para voltar com algumas partidas de aguardente. Otálora provoca um deles, fere-o e toma seu lugar. Move-o a ambição e também uma obscura fidelidade. Que o homem, pensa, acabe por entender que tem mais valor que todos os seus orientais juntos. Outro ano passa, antes que Otálora regresse a Montevidéu. Percorrem os arredores. A cidade que a Otálora parece muito grande. Chegam à casa do patrão. Os homens estendem os arreios no último pátio. Passam os dias e Otálora não vê Bandeira. Dizem com temor que ele está enfermo. Um homem moreno costuma subir a seu dormitório com a chaleira e o mate. Uma tarde encarregam Otálora dessa tarefa. Ele sente-se vagamente humilhado, mas também satisfeito. O dormitório é desmantelado e escuro. Há uma sacada para o poente. Há uma longa mesa, com uma resplandecente desordem de chicote e de rélios de cintos, de armas de fogo e de armas brancas. Há um remoto espelho de cristal embaçado. Bandeira está de boca para cima. Sonha e se lamenta. Uma veemência de sol último o define. O enorme leito branco parece diminuí-lo e obscurecê-lo. Otálora observa os cabelos brancos, a fadiga, a debilidade, as rugas dos anos. Revolta-o que esse velho os esteja mandando. Pensa que um golpe bastaria para dar conta dele. Nisso, vê no espelho que alguém entrou. É a mulher de cabelo ruivo. Está meio vestida e descalça e o observa com fria curiosidade. Bandeira recompõe-se. Enquanto fala de coisa da campanha e bebe o mate atrás do olho, seus dedos brincam com as tranças da mulher. Por fim, dá licença a Otálora para ir embora. Dias depois, chega-lhes a ordem de irem para o norte. Param em uma estância perdida, situada em qualquer lugar da interminável planície. Nem árvore, nem o arroio a alegram. O primeiro sol e o último a golpeiam. Há currais de pedra para o gado que tem grandes chifres e está necessitado. É o suspiro, é o nome desse pobre estabelecimento. Otálora ouve na roda de peões que Bandeira não tardará a chegar de Montevidéu. Pergunta por quê. Alguém esclarece que há um forasteiro agauchado que está querendo mandar demais. Otálora compreende que é um gracejo, mas lhe agrada que esse gracejo já seja possível. Verifica depois que Bandeira se inimizou com um dos chefes políticos e que este lhe retirou seu apoio. Ele gosta dessa notícia. Chegam caixões de armas longas. Chega uma jarra e uma bacia de prata para o aposento da mulher. Chegam cortinas de intrincado damasco. Chega das coxilhas, numa manhã, um cavaleiro sombrio de barba cerrada e de poncho. Chama-se Ulpiano Soares e é o capanga ou guarda-costas de Azevedo Bandeira. Fala muito pouco e de maneira abrasileirada. Otálora não sabe se atribui sua reserva à hostilidade, a desdém ou à mera barbárie. Sabe isso sim, que para o plano que está maquinando, tem de ganhar a amizade dele. Entra depois no destino de Benjamin Otálora, um alazão de extremidades negras, que Azevedo Bandeira traz do sul e que ostenta arreios chapeados e carona com bordas de pele de tigre. Esse cavalo liberal é símbolo da autoridade do patrão e por isso cobiça o rapaz, que chega também a desejar com desejo rancoroso a mulher de cabelos resplandecentes. A mulher, os arreios e o alazão são atributos ou adjetivos de um homem que ele aspira a destruir. Aqui a história se complica e se afunda. Azevedo Bandeira é hábil na arte da intimidação progressiva.
na satânica manobra de humilhar gradativamente o interlocutor, combinando seriedade e brincadeira. Otálora resolve aplicar esse método ambíguo à dura tarefa que se propõe. Resolve suplantar lentamente Azevedo Bandeira. Consegue em jornadas de perigo comum a amizade de Soares. Confia-lhe seu plano. Soares lhe promete sua ajuda. Muitas coisas vão acontecendo depois, das quais sei algumas poucas. Otálora não obedece à Bandeira. Dá para esquecer, corrigir e inverter suas ordens. O universo parece conspirar com ele e apressa os fatos. No meio-dia, ocorre em Campos de Taquarembó um tiroteio com gente rio-grandense. Otálora usurpa o lugar de Bandeira e comanda os orientais. Uma bala atravessa-lhe o âmago, mas nessa tarde regressa ao suspiro no alazão do chefe. E nessa tarde, umas gotas de seu sangue mancham a pele de tigre. E nessa noite dorme com a mulher de cabelos reluzentes. Outras versões mudam a ordem desses fatos e negam que eles tenham acontecido em um único dia. Bandeira, entretanto, continua sendo nominalmente o chefe. Dá ordens que não se executam. Benjamin Otálora não toca nele por um misto de rotina e de pena. A última cena da história corresponde à agitação da última noite de 1894. Nessa noite, os homens de El Suspiro comem cordeiro recém-carneado e bebem um álcool pendenciador. Alguém infinitamente zangarreia uma trabalhosa milonga. Na cabeceira da mesa, Otálora, bêbado, ergue brinde atrás de brinde em júbilo crescente. Essa torre de vertigem é símbolo de seu irresistível destino. Bandeira taciturno entre os que gritam, deixa que flua clamorosa a noite. Quando soam as 12 badaladas, levanta-se como quem se lembra de uma obrigação. Levanta-se e bate com suavidade à porta da mulher. Ela abre em seguida como se esperasse o chamado. Sai meio vestida e descalça. Com uma voz que se afemina e se arrasta, o chefe lhe ordena: já que tu e o portenho se querem tanto, agora mesmo vais dar um beijo nele à vista de todos. Acresce uma circunstância brutal. A mulher quer resistir, mas 2 homens a tomam pelo braço e a lançam sobre Otálora. Arrasada em lágrimas, beijam no rosto e no peito. O piano Soares empunha o revólver. Otálora compreende na iminência da morte que o traíram desde o princípio, que foi condenado à morte, que lhe permitiram o amor, o mando e o triunfo, porque já o davam por morto, porque para a Bandeira ele já estava morto. Soares, quase com desdém, abre fogo. Conto 2. Os teólogos. Arrasado o jardim, profanados os cálices e os altares, entraram a cavalo os hunos na biblioteca monástica e rasgaram os livros incompreensíveis e os injuriaram e queimaram, talvez temerosos que as letras encobrissem blasfêmias contra seu Deus, que era uma cimitarra de ferro. Arderam palimpsestos e códices, mas no coração da fogueira, entre as cinzas, permaneceu quase intacto o livro do 10º da Civitadei, que narra que Platão ensinou em Atenas. E no fim dos séculos, todas as coisas recuperarão seu estado anterior, e que ele em Atenas, diante do mesmo auditório, de novo ensinará essa doutrina. O texto que as chamas perdoaram desfrutou de veneração especial, e os que o leram e releram nessa remota província esqueceram que o autor só declarou tal doutrina para poder melhor refutá-la. Um século depois, Aureliano, coadjutor de Aquileia, soube que às margens do Danúbio, a novíssima seita dos monótonos, chamados também anulares, professava que a história é um círculo e que nada é que não tenha sido e que não será. Nas montanhas, a roda e a serpente tinham deslocado a cruz. Todos temiam, mas todos se confortavam com o boato de que João de Panônia, que se distinguira com um tratado sobre o 7º atributo de Deus, ia impugnar tão abominável heresia. Aureliano deplorou essas notícias, sobretudo a última.
Sabia que em matéria teológica não há novidade sem perigo. Depois refletiu que a tese de um tempo circular era demasiado exímia, demasiado assombrosa para que o perigo fosse grave. As heresias que devemos temer são as que podem confundir-se com a ortodoxia. Mas lhe doeu a intervenção, a intrusão de João de Panônia. Havia 2 anos, ele usurpara com seu palavroso, no 7º afeto da eternité, um assunto da especialidade de Aureliano. Agora, como se o problema do tempo lhe pertencesse a retificar, talvez com argumentos de Procusto, contra iagas mais temíveis que a serpente, os anulares. Nessa noite, Aureliano folheou o antigo diálogo de Plutarco sobre a cessação dos oráculos. No parágrafo 29, leu uma burla contra os estoicos que defendem o infinito ciclo de mundos, com infinitos sóis, luas, Apolos, Dianas e Poseidons. O achado pareceu-lhe prognóstico favorável. Resolveu adiantar-se a João de Panônia e refutar os heréticos da roda. Há quem procure o amor de uma mulher para esquecer-se dela, para não pensar mais nela. Aureliano, da mesma forma, queria superar João de Panônia, para curar-se do rancor que ele lhe infundia, não para fazer-lhe mal, temperado pelo mero trabalho, pela construção de silogismos e pela invenção de injúrias, pelos néguios altens dos nequaquam, pôde esquecer esse rancor. Erigiu vastos e quase inextricáveis períodos entrecortados por incisos, em que a negligência e o solecismo pareciam formas de desdém. Da cacofonia fez um instrumento. Previu que João ia fulminar os anulares com gravidade profética. Para não coincidir com ele, optou pelo escárnio. Agostinho tinha escrito que Jesus é a via reta que nos salva do labirinto circular em que andam os ímpios. Aureliano, laboriosamente trivial, comparou os Aixion ao fígado de Prometeu, a Sísifo, aquele rei de Tebas que viu 2 sóis, a gaguice a louros, a espelhos, a ecos, a mulas de carga e a silogismos bicornutos. As fábulas gentílicas perduravam rebaixadas a adornos. Como todo possuidor de uma biblioteca, Aureliano se sabia culpado de não conhecê-la até o fim. Essa controvérsia permitiu-lhe chegar a um acordo com muitos livros que pareciam censurar sua incúria. Assim, pôde engastar uma passagem da obra De Princípio de Orígenes, na qual se nega que Judas Iscariotes voltará a vender o Senhor, e Paulo a presenciar o martírio de Estevão em Jerusalém, e outra dos acadêmica priora de Cícero, em que este zomba dos que sonham, que enquanto ele conversa com Lúculo, outros Lúculos e outros Cíceros, em número infinito, dizem exatamente o mesmo em infinitos mundos iguais. Além disso, esgrimiu contra os monótonos o texto de Plutarco, e denunciou o escândalo de que ao idólatra valesse mais o lume natural que a eles a palavra de Deus. 9 dias lhe tomou esse trabalho. No 10º, foi-lhe enviada uma cópia da refutação de João de Panônia. Era quase irrisoriamente breve. Aureliano olhou-a com desdém, depois com temor. A primeira parte glosava os versículos finais do 9º capítulo da Epístola aos Hebreus, na qual se diz que Jesus não foi sacrificado muitas vezes, desde o início do mundo, senão agora uma vez, na consumação dos séculos. A segunda alegava o preceito bíblico sobre as divãs repetições dos gentios, Mateus 6:7, e aquela passagem do 7º livro de Plínio, que pondera não haver, no vasto universo, 2 faces iguais. João de Panônia declarava que tampouco há 2 almas, e que o pecador mais vil é precioso como o sangue que por ele verteu Jesus Cristo. O ato de um único homem, afirmou, pesa mais que os 9 céus concêntricos, e imaginar que possa perder-se e voltar é uma aparatosa frivolidade. O tempo não refaz o que perdemos. A eternidade guarda-o para a glória e também para o fogo. O tratado era límpido, universal. Não parecia redigido por uma pessoa específica, mas por qualquer homem, ou talvez por todos os homens. Aureliano sentiu uma humilhação quase física. Pensou em destruir ou reformar seu próprio trabalho. Em seguida, com rancorosa probidade, mandou para Roma sem modificar uma letra. Meses depois,
quando se reuniu o concílio de Pérgamo, o teólogo encarregado em impugnar os erros dos monótonos foi previsivelmente João de Panônia. Sua douta e comedida refutação bastou para que Euforbo, heresiarca, fosse condenado à fogueira. Isto ocorreu e voltará a ocorrer, disse Euforbo. Não acendeis uma pira, acendeis um labirinto de fogo. Se aqui se unissem todas as fogueiras que eu tenho sido, não caberiam na terra, e os anjos ficariam cegos. Isto eu falei muitas vezes. Depois gritou porque as chamas o atingiram. Caiu a roda diante da cruz, mas Aureliano e João prosseguiram sua batalha secreta. Militavam os dois no mesmo exército, ansiavam pelo mesmo galardão, guerreavam contra o mesmo inimigo, mas Aureliano não escreveu uma palavra que inconfessavelmente não pretendesse superar João. Seu duelo foi invisível. Se os numerosos índices não me enganam, não figura uma única vez o nome do outro nos muitos volumes de Aureliano, que a patrologia demina em tesoura. Das obras de João, só permaneceram 20 palavras. Os dois desaprovaram os anátemas do segundo concílio de Constantinopla. Os dois perseguiram os arianos que negavam a geração eterna do Filho. Os dois testemunharam a ortodoxia da topografia cristiana de Cosmas, que ensina a ser a terra quadrangular, como o tabernáculo hebreu. Desgraçadamente, pelos 4 ângulos da terra, difundiu-se outra tempestuosa heresia, oriunda do Egito ou da Ásia, porque os testemunhos diferem e Bucer não quer admitir as razões de Arnaque. Infestou as províncias orientais e erigiu santuários na Macedônia, em Cartago e em Trébris. Parecia estar em todas as partes. Foi dito que na diocese da Bretanha tinham sido invertidos os crucifixos e que a imagem do Senhor em Cesareia viu-se suplantada por um espelho. O espelho e o óbolo eram emblemas dos novos cismáticos. A história os conhece por muitos nomes, especulares abismais cainitas, mas de todos o mais aceito é Histriões, dado por Aureliano, e que eles com atrevimento adotaram. Na Frígia foram chamados de simulacros e também na Dardânia. João Damasceno chamou-os de formas. É justo advertir que a passagem tem sido repelida por Erfjord. Não há heresiólogo que, com espanto, não aluda a seus desmedidos costumes. Muitos histriões professaram ascetismo. Um que outro se mutilou, como Orígenes. Outros moraram debaixo da terra nas cloacas. Outros arrancaram os olhos. Outros, os Nabucodonosores de Nítria, pastavam como os bois, e seu cabelo crescia como as penas da águia. Da mortificação e do rigor passavam muitas vezes ao crime. Certas comunidades toleravam o roubo, outras o homicídio, outras a sodomia, o incesto e a bestialidade. Todas eram blasfemas. Não só maldiziam o Deus cristão, como as arcanas divindades de seu próprio panteão, maquinaram livros sagrados, cujo desaparecimento os doutos deploram. Sir Thomas Browne, por volta de 1658, escreveu: o tempo aniquilou os ambiciosos evangelhos histriônicos, não as injúrias com que se fustigou sua impiedade. Erfjord sugeriu que essas injúrias, que um códice grego preserva, são os evangelhos perdidos. Isso é incompreensível se ignoramos a cosmologia dos histriões. Nos livros herméticos está escrito que o que existe embaixo é igual ao que existe em cima, e o que existe em cima igual ao que existe embaixo. No Zohar, que o mundo inferior é reflexo do superior, os histriões fundaram sua doutrina sobre uma perversão dessa ideia. Invocaram Mateus 6,12. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos a nossos devedores. E 11,12. O reino dos céus adquire-se à força, para demonstrar que a terra influi no céu. E 1 Coríntios 13,12. Vemos agora como que por um espelho em enigma, para demonstrar que tudo que vemos é falso. Talvez contaminados pelos monótonos imaginaram que todo homem é 2 homens e que o verdadeiro é o outro que está no céu. Também imaginaram que nossos atos projetam um reflexo invertido, de maneira que, se velamos, o outro dorme. Se fornicamos, o outro é casto. Se roubamos, o outro é generoso. Mortos, nos uniremos a ele e seremos ele. Algum eco dessas doutrinas perdurou em Blois,
Outros histriões discorreram que o mundo acabaria quando se esgotasse o número de suas possibilidades. Já que não pode haver repetições, o justo deve eliminar, cometer os atos mais infames, para que estes não manchem o futuro e para acelerar a vinda do reino de Jesus. Esse artigo foi negado por outras seitas que defenderam que a história do mundo deve cumprir-se em cada homem. Os demais, como Pitágoras, deverão transmigrar por muitos corpos antes de conseguir sua liberação. Alguns, os proteicos, no termo de uma só vida, são leões, são dragões, são javalis, são água e são uma árvore. Demóstenes cita a purificação pela lama a que eram submetidos os iniciados nos mistérios órficos. Os proteicos, analogicamente, procuraram a purificação pelo mal. Entenderam, como Carpócrates, que ninguém sairá da prisão até pagar o último óbolo. Lucas 12:59. E costumavam ludibriar os penitentes com este outro versículo: Eu vim para que os homens tenham vida e para que a tenham em abundância. João 10:10. Também diziam que não ser malvado é soberba satânica. Muitas e divergentes mitologias urdiram os histriões. Uns pregaram o ascetismo, outros a licenciosidade, todos a confusão. Teopompo, histrião de Berenice, negou todas as fábulas. Disse que cada homem é um órgão que projeta a divindade para sentir o mundo. Os hereges da diocese de Aureliano eram dos que afirmavam que o tempo não tolera repetições, não dos que afincoavam que todo ato se reflete no céu. Essa circunstância era estranha. Em o relatório às autoridades romanas, Aureliano mencionou-a. O prelado que receberia o relatório era confessor da imperatriz. Ninguém ignorava que esse ministério exigente lhe vedava as íntimas delícias da teologia especulativa. Seu secretário, antigo colaborador de João de Panônia, agora inimizado com ele, gozava do renome de pontualíssimo inquisidor de heterodoxias. Aureliano acrescentou uma exposição da heresia histriônica, tal como essa se dava nos conventículos de Gênova e de Aquileia. Redigiu alguns parágrafos. Quando quis escrever a tese horrível de que não existem dois instantes iguais, sua pena se deteve. Não encontrou a fórmula necessária, as admoestações da nova doutrina. Queres ver o que não viram os olhos humanos? Olha a lua. Queres ouvir o que os ouvidos não ouviram? Ouve o grito do pássaro. Queres tocar o que não tocaram as mãos? Toca a terra. Digo verdadeiramente que Deus está por criar o mundo. Eram bastante afetadas e metafóricas para a transcrição. De repente, uma oração de 20 palavras apresentou-se a seu espírito. Escreveu jubiloso. Logo depois, inquietou a suspeita de que ela fosse de outro. No dia seguinte, lembrou-se de que a ler havia muitos anos no Adverso Anulares, composto por João de Panônia. Verificou a citação. Ali estava. A incerteza o atormentou. Alterar ou suprimir essas palavras era debilitar a expressão. Deixá-las era plagiar um homem que ele abominava. Indicar a fonte era denunciá-lo. Implorou o socorro divino. No princípio do segundo crepúsculo, seu anjo da guarda ditou-lhe uma solução intermédia. Aureliano conservou as palavras, mas lhes antepôs este aviso. O que ladram agora os heresiarcas para a confusão da fé, disse-o neste século um varão do Altíssimo, com mais irreflexão que culpa. Depois aconteceu o temido, esperado, inevitável. Aureliano teve de declarar quem era esse varão. João de Panônia foi acusado de professar opiniões heréticas. 4 meses depois, um ferreiro de Aventino, alucinado pelos enganos dos histriões, pôs sobre os ombros de seu filhinho uma grande bola de ferro, a fim de que seu outro voasse. O menino morreu. O horror produzido por esse crime impôs uma irrepreensível severidade ao juiz de João. Este não quis retratar-se. Repetiu que negar sua proposição era incorrer na pestilencial heresia dos monótonos. Não entendeu, não quis entender que falar dos monótonos era falar do que já estava esquecido. Com insistência um tanto senil, desperdiçou os períodos mais brilhantes de suas velhas polêmicas. Os juízes nem sequer ouviam aquilo que outrora os arrebatara.
em lugar de tratar de purificar-se da mais leve mácula de histrionismo, esforçou-se em demonstrar que a proposição de que o acusavam era rigorosamente ortodoxa. Discutiu com os homens de cuja sentença dependia sua sorte e cometeu a máxima grosseria de fazê-lo com talento e com ironia. No dia 26 de outubro, depois de uma discussão que durou 3 dias e 3 noites, sentenciaram-no a morrer na fogueira. Aureliano presenciou a execução, porque não fazer seria confessar-se culpado. O lugar do suplício era uma colina, em cujo verde pico havia uma estaca fincada profundamente no solo, e em torno dela muitas achas de lenha. Um ministro leu a sentença do tribunal. Sob o sol das 12, João de Panônia jazia com o rosto no pó, lançando uivos bestiais. Arranhava a terra, mas os verdugos o ergueram, o despiram e por fim o amarraram ao pelourinho. Puseram-lhe à cabeça uma coroa de palha untada de enxofre. Ao lado um exemplar do pestilento adverso anulares. Chovera na noite anterior e a lenha ardia mal. João de Panônia rezou em grego e depois em um idioma desconhecido. A fogueira ia levá-lo quando Aureliano se atreveu a erguer os olhos. As chamas ardentes se detiveram. Aureliano, pela primeira e última vez, viu o rosto odiado. Lembrou-lhe de alguém, mas não pôde precisar de quem. Depois, as chamas o perderam. Depois gritou e foi como se um incêndio gritasse. Plutarco conta que Júlio César chorou a morte de Pompeu. Aureliano não chorou a de João, mas sentiu aquilo que sentiria um homem curado de uma enfermidade incurável, que já fosse parte de sua vida. Em Aquileia e em Éfeso, na Macedônia, deixou que sobre si passassem os anos. Procurou os difíceis limites do império, os rudes lamaçais, os contemplativos desertos, para que a solidão o ajudasse a entender seu destino. Numa cela mauritana, na noite carregada de leões, repensou a complexa acusação contra João de Panônia e justificou, pela enésima vez, o veredito. Custou-lhe mais justificar sua tortuosa denúncia. Em Russade pregou o anacrônico sermão Luz das Luzes acesa na carne de um réprobo. Em Ibérnia, em uma das cabanas do monastério cercado pela selva, surpreendeu, numa noite até alvorada, o rumor da chuva. Lembrou-se de uma noite romana em que fora surpreendido também por esse minucioso rumor. Um raio, ao meio-dia, incendiou as árvores, e Aureliano pôde morrer como morrera João. O final da história só pode ser narrado com metáforas, já que se passa no reino dos céus, onde não há tempo. Talvez fosse oportuno dizer que Aureliano conversou com Deus e que este se interessa tão pouco por diferenças religiosas que o tomou por João de Panônia. Isso, entretanto, insinuaria uma confusão da mente divina. Mais correto é dizer que no paraíso Aureliano soube que, para a insondável divindade, ele e João de Panônia, o ortodoxo e o herege, o odiado e o que odeia, o acusador e a vítima, formavam uma única pessoa.